Pessoal, vamos lá, põe na telinha aí, terceira questão. Então, uma questãozinha legal. Um técnico judiciário iniciou a digitação de um texto quando eram decorridos 4/9 de certo dia. Terminou essa tarefa quando eram decorridos 61/96 do mesmo dia. Se ao longo desse intervalo de tempo ele interrompeu seu trabalho apenas por 55 minutos, quando então foi almoçar, o tempo que ele gastou na digitação de tal texto foi de. Aí vem comigo, você tem duas opções de saída aí na história. O que muita gente faz? Pega os 4/9 do certo dia, transforma em horas e minutos, pega os 61/96 do dia, transforma em horas e minutos. E aí depois pega o tempo final menos o tempo inicial e aí encontra o horário de trabalho dele. No final, nesse caso específico, você ainda vai abater 55 minutos na história. Aí o que acontece na situação? Ó, vamos lá? Então como é que eu faço isso? O início, 4/9 do dia. Então, 4/9 vezes 24. Um dia 24 horas, 24 por 3, 8. 9 por 3 dá 3. 4 terços vezes 8. Então, 32 terços na história. Beleza? Então, esse é o resultadozinho da situação aí. 32 terços. Eu vou segurar esse 32 terços, porque esse foi o tempo inicial da jornada. Vamos segurar esse tempo aí da situação. Aí nós temos o tempo final. 61/96 do mesmo dia. Do dia. Então, 61 sobre 96 vezes 24. 24 divide por 24 vai dar 1. 96 por 24, nós teremos o 4. Então, 61 quartos na história. Então, esse é o tempo final. Em vez de eu transformar em horas e minutos e depois subtrair os tempos, eu vou primeiro subtrair as frações, porque na hora que eu subtrair o tempo final menos o tempo inicial, eu encontro o tempo que ele supostamente trabalhou. Claro que depois, no final, eu abato o horário do almoço. Então dá aquela paradinha especial, né? Vamos lá. Tempo final, 61 quartos, menos o tempo inicial, 32 terços. O MMC de 4 e 3 é igual a 12. 12 dividido por 4 vai dar 3, vezes 61, 183. Menos 12 por 3, 4, vezes 32, 128. Então, beleza aí, tranquilos? Então, só subtrair agora. E aí nós achamos 55 dozeavos de hora. Então, esse foi o tempo que ele trabalhou. É o tempo que ele iniciou e terminou a jornada. 55 dozeavos de hora. Dá uma paradinha especial para copiar. Vou colocar aqui. Então, 55 dozeavos de hora. Nós temos 55 dividido por 12. Então, ó, 4 vezes 12, 48. Nós teremos 4 horas. E esse 7 não pode esquecer o que representa. É o numerador da relação. Então nós temos 4 horas
e 7/12 de hora. Aí o que é que eu faço? Isso, 1 hora 60 minutos. Então 7/12 vezes 60. 60 dividido por 12 vai dar 5. 12 por 12 vai dar 1. Então 7/1 vezes 5, 35. Então nós temos aí 4 horas e 35 minutos. Então esse foi o tempo da situação, o tempo final menos o tempo inicial da história, 4 horas e 35 minutos. Beleza? Aí dá aquela paradinha especial para copiar. Aí você vem, meu Deus, erramos alguma coisa, não tem 4 horas e 35 minutos, Bruno. 35? Isso. Lógico, porque você não pode esquecer do almoço da situação, 55 minutos. Então, ó, 4 horas e 35 minutos menos quanto? Isso, menos 55 minutos. Bloco anterior, que foi o que nós vimos. Opa! Não dá para subtrair. Por que não dá? Aqui eu tenho 35, embaixo 55. O número de cima é menor. Não tem problema. Roubo 1 horinha. Então, 3 horas e 95 minutos. Então nós temos 3 horas e 40 minutos na história. Então esse é o resultado da relação. Beleza? Então 3 horas e 40 minutos. Dá aquela paradinha especial para copiar. Agora sim, chegamos à nossa respostazinha da situação. Pode vir comigo. Então, gente, essa questãozinha aí, fiquem atentos, questãozinha do fração do tempo. Questãozinha muito cobrada em provas aí na história, somente FCC e tal. Uma outra questão clássica, e aí vocês não podem perder, põe na telinha, é essa quarta questão. Existem 2 torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta, no máximo o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta, no máximo o tanque encherá em 48 horas. Se as 2 torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Então vamos lá na situação. Esse tanque vai encher, opção 1. Temos várias opções para responder essa questão. Opa. Algumas pessoas utilizam esse processo. Eu vou fazer o processo, depois eu vou explicar a situação. Algumas pessoas dizem assim, ó, o tempo de uma, 24 horas, o tempo da outra, 48 horas. Um processo clássico aí na situação é aplicar a regrinha. Inverta 1/24 mais inverta de novo 1/48. Tira o MMC de 24 e 48 é o próprio 48. 48 dividido por 24 corresponde a 2, vezes 1 a 2. Mais 48 por 48 vai dar 1, vezes 1 a 1. Então nós temos 3/48. Então 3/48 avos. No final,
pessoal diz assim: inverta o resultado. 48 dividido por 3, 16 horas. O pessoal comenta isso na situação. Beleza? Aí o pessoal diz assim: inverta o resultado da história, então 16 horas. Tranquilos, firmes e fortes aí na situação. Então esse é o resultadozinho da história aí, 16 horas. Dá uma paradinha, voltamos, letra B. Ô Bruno, mas espera aí. Para tudo e eu queria entender o que você fez aí, vem comigo. O que nós fizemos foi o seguinte: uma torneira gasta 24 horas, a outra 48 horas. Ponto. Beleza, Bruno? Ok. Então você concorda comigo que elas gastam tempos diferentes, certo? Se elas gastam tempos diferentes, então as velocidades são diferentes. Ok. Agora, para comparar a velocidade de um e de outro, eu preciso de um parâmetro. Então o que o pessoal faz? Põe na telinha. Ele monta a fração da produção. Como é que eu monto a fração da produção? É o tempo de funcionamento. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Funcionamento dividido pelo tempo total da história. Então, esse é o processozinho da relação. Beleza? Tempo total. Então, o que acontece? Se você trabalhar com a base ou a situação de 1 hora, 1 hora na história. Então, em 1 hora, você tem 24 avos na situação. Então, a torneira 1, em 1 hora, ela faz 24 avos. Ela produz uma parte de 24. A torneira 2, em 1 hora, produz uma parte de 48. E aí você soma as duas, MMC 48. 48 por 24 corresponde a 2, mais 48 dividido por 48 vai dar 1, vezes 1 a 1. Aí você encontra isso aqui, que simplificando por 3, nós teremos 1/16 avos. Então é isso que nós chegamos aí na história. O que se representa esse 1/16 avos? É a produção em 1 hora. Então essas duas torneiras juntas, em 1 hora, produzem uma parte de 16. Olha que coisa linda. Essas duas torneiras juntas, em 1 hora, produzem uma parte de 16. Então esse é o processozinho da história. Uma parte de 16. Eu vou apagar aqui. Copiem aí, por favor. Estou apagando. Aí você monta a regrinha de 3. Tempo e produção. É isso que você acaba fazendo. 1 hora, uma parte de 16. X, eu vou produzir 1. Total. E aí quando você vai fazer 1 sobre 16x é igual a 1. Fazendo cruz credo aqui. Então x é igual a 16 vezes 1. X é igual a 16 horas.
Beleza? Então esse é o resultadozinho da situação aí, 16 horas na história. Chegamos ou não chegamos ao mesmo resultado? Chegamos. Eu estou chamando a atenção disso de vocês porque às vezes ele não pede o tempo total. Ele quer saber o seguinte: em 3 horas, quanto foi produzido? Então, nesse caso, em 3 horas foram produzidas 3 partes de 16, porque cada uma hora, uma parte de 16. Então, às vezes, ele pede a fração de determinado período. Então, por isso que eu acho legal mostrar para vocês o entendimento. Agora, a maioria das questões, na maioria, o que ele pede, sempre, 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 é o tempo total da história. Que, inclusive, dá uma paradinha especial e volta lá. Parem aí, pessoal, copiem. Ainda tem um outro processo. Só que esse outro processo, esse outro método, ele só serve para 2 torneiras. Não esqueçam disso. OBS, 2 torneiras. Então nós temos aqui tempo de uma 24. Deixa eu apagar aqui rapidinho, sobrar mais espaço. Tempo de uma 24 horas. Tempo de outra 48 horas. Aí o que é que você faz? Vai aplicar essa fórmula. O produto dividido pela soma. Então esse é o processozinho da relação. O produto dividido pela soma. Ô Bruno, e se for uma torneira enchendo e outra esvaziando, você subtrai. Mas essa fórmula só pode ser utilizada para 2 torneiras. Então você faz 24 vezes 48 sobre 24 mais 48. Segura um pouquinho, olha a pressa. Deixa o 24 vezes 48. 24 mais 48, 72. Aí você faz o seguinte, ó. 72 por 24 vai dar 3. Então, ó, 48 dividido por 3 é igual a 16 horas na história. Então esse é o resultado da situação, 16 horas. Beleza? Tranquilos? Então esse é o resultado da situação, 16 horas da história. Dá a paradinha especial, copia. Ô Bruno, mas assim, pô, eu gostei desse método. E quando tiver 3 torneiras? Se você quiser aplicar esse método, é um pouquinho mais trabalhoso. Porque, por exemplo, com 3 torneiras, você pega 2, aplica a fórmula. Vai encontrar o resultado. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar o resultado dessa torneira. Beleza? Esse resultado você vai pegar com a outra torneira. E aí vai aplicar a fórmula da história. Então esse é o processozinho da relação. Então você vai pegar 2, calculou, depois pega a terceira torneira, com o resultado e aplica a fórmula de novo. Ou seja, você vai utilizar a fórmula 2 vezes na situação. Vamos ver uma questãozinha legal? Põe na telinha. Então, ó, uma torneira enche um tanque em 2 horas. Outra enche o mesmo tanque em 3 horas. E uma terceira torneira enche um tanque em 6 horas. Se as 3 torneiras forem abertas juntas, em quanto tempo esse tanque ficará completamente cheio? Então, 2 horas, 3 horas e 6 horas. Então, aí vamos fazer pelo processo inverte, ó, um meio. Inverto a segunda, 1/3. Inverto a terceira, 1/6. E o meu MMC de 2, 3 e 6 corresponde a 6. 6 dividido por 2 vai dar 3 vezes 1 é 3, mais 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes 1 é 2, mais 6 dividido por 6 vai dar 1 vezes 1 é 1. Então, 6 sobre 6. Vai dar 1. Beleza? Então, 1 hora aí.
é o resultado dessas 3 torneiras trabalhando juntas na história. Tranquilos? Dá a paradinha. E vamos marcar a nossa letra B de bola, que é a nossa respostazinha correta. E fiquem espertos com isso. Gente, ó, ele pode falar em torneiras ou em pessoas, né? As duas situações estão corretíssimas aí na história. Então essa é uma outra opção de cobrança de fração. Uma questão que está caindo de fração, muito tranquila, só que o pessoal está se sentindo um pouco perdido nessa questão, nesse perfil novo agora que a Fundação trouxe aí, a Fundação que trouxe essa questão, e eu queria comentar essa questão aí na prova. Põe na telinha. Do total de projetos que estavam em um arquivo, sabe-se que 2/5 deveriam ser analisados. E 4/7 referiam-se ao atendimento ao público interno. Com essa informação, é correto concluir que o total de projetos existentes nesse arquivo nunca poderia ser o número compreendido entre. E aí começa a bater um certo nervosismo. Bruno, peraí. Eu não tenho um total, não tenho um número para tomar como base, eu tenho apenas frações. E como é que eu posso trabalhar se eu tenho apenas frações envolvidas na história, Bruno? Poxa, complicou. Aí que você tem que ter um cuidadozinho na situação. Porque você tem 2/5 deveriam ser analisados e 4/7 referiam-se ao atendimento ao público interno. Aí o detalhe. Põe na telinha. Então, some as duas frações. 2/5 mais 4/7. O IMC de 5 e 7 é igual a 35. Trinta e cinco por 5 vai dar 7, vezes 2, 14. Mais 35 por 7 vai dar 5, vezes 4, 20. Pronto. O que você sabe dessa história para aí e observa? Somando as duas frações, nós encontramos 34 35 avos, Bruno. Beleza, tudo bem. Sim, mas aí fiquei na dúvida, professor. Eu encontrei 34 35 avos. E aí? E aí que você tinha que utilizar o conceito básico de fração. O que representa 34 35 avos? Que o nosso total da história, total, de partes, de partes, corresponde ao quê? A 35. 35 partes no total. Então eu tenho 35 partes no total da história. Então, o que acontece aí na situação? Eu não sei o total. Concorda comigo? Sim, Bruno. Nós não sabemos o total. Vem comigo. Mas uma coisa eu passo a ter certeza. Esse total, não sei qual foi, ele foi dividido em 35 partes iguais. Numerador, quantidade de partes que eu utilizo. Denominador, total de parte da história. Então, esse total, não sei. Eu sei apenas que ele foi dividido em 35 partes. Ou seja, põe na telinha, o nosso total, ele é um número divisível por 35. Ou seja, se ele é um número divisível por 35, ele é múltiplo de 35. Então essa é a relação que nós temos aí. Ele é múltiplo de 35. Beleza? Então, os possíveis valores para o nosso total são
35, 70, 105, 140, 175, 210, 245 e assim vai. Beleza? Então esse é o resultadozinho da história aí. 210, 245 e assim vai na história. Então dá aquela paradinha especial para copiar aí a situação. Beleza? Pessoal, voltamos lá. Nesse intervalo aqui, nós temos o número 35. Nesse de cá, 70. Aqui o 140, aqui o 210. Porque depois do 140, o próximo possível número para o total, e eu falei possível, é o número 175. Então, por isso aí que a nossa resposta correta, letra D de dado na história aí. Nós nunca vamos encontrar um número entre 150 e 170 na história. Beleza? Tranquilos aí na história? Joga não. Pronto. Então ele vai fornecer isso para vocês. Vai fornecer frações. Você soma essas duas frações, você não sabe mais nada, só isso. E aí, nesse caso, você não pode afirmar o valor total, você pode afirmar os possíveis valores, que sempre será um múltiplo do denominador. O que ele pode fazer com vocês é o que veremos no nosso próximo bloco, onde ele vai fornecer um parâmetro. Então não sai daí, te espero para o nosso terceiro bloquinho.